Facopcast, a nossa voz é odontologia. Mais um episódio. Estou aqui com a doutora Valéria Pinheiro. Poxa, que alegria te conhecer, doutora. Prazer é todo meu. Obrigado pelo nosso papo, pela nossa conversa, né? Já de antemão por toda essa parceria Facop e Hack, que já tem sido sucesso, vai ser ainda mais, né? Certeza. Doutora, antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho quem você é, o que você faz. Eu vi que você é toda, né, desenvolta, move as redes sociais, então sem vergonha aqui, hein? Tá bom, vamos lá, vamos ver se a gente se solta. Bom, sou Valéria Pinheiro, sou biomédica esteta, especialista em Certo. patologia clínica e hoje também sou estudante de odontologia porque eu acho que o conhecimento anatômico para nossa área de harmonização faz toda a diferença. Professora de cursos livres, professora de graduação e pós-graduação também. E eu amo estética, eu amo anatomia, eu amo fios, e é por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Que legal. Né, aqui, doutor, assim, ó, o nosso tema é a importância do conhecimento anatômico para o lifting facial. Conta isso pra gente. Por que é importante, então, ter esse conhecimento anatômico? Primeiramente, nós precisamos entender que o envelhecimento ele se dá em camadas. Então, muitas vezes o paciente, quando chega no consultório, ele chega querendo já um lift, quer que a gente reposicione esses tecidos, sem entender que esse envelhecimento acontece lá embaixo, tá? Lá na estrutura óssea. Tá. E o paciente, ele não tem essa noção, mas quem tem que ter esse conhecimento e passar esse conhecimento, e principalmente domínio de tudo isso, é o profissional. Então, o profissional que vai falar, calma, eu posso reposicionar, mas reposicionar tecido somente, será que vai dar o seu resultado? Tá? Entendi. E a gente consegue fazer isso com vários materiais. Eu posso fazer com fios bioabsorvíveis, eu posso fazer isso com fio permanente, eu posso fazer com toxina, com preenchedores. Então, preciso entender de anatomia, entender qual é o processo de envelhecimento que o meu paciente se encontra para conseguir entregar um bom resultado. Então, assim, existem diversos planos, né, Exatamente. de tratamento. Exatamente. E nesses planos de tratamento, o paciente, ele vai chegar geralmente com uma queixa. Ele chega para você ele sempre com chega uma e fala, olha, queixa. eu olho no espelho, tal, teu bigodinho chinês, tal, a ruga. Exatamente. Mas a queixa do paciente, muitas vezes, não é onde que é o problema, que eu preciso solucionar. Entendi. Tá? Então, muitas vezes o paciente, como você mesmo citou, do suco nasogeniano, do famoso bigode chinês, muitas vezes, quando isso acontece, eu tenho que pensar na parte temporal. Aonde entra meu lift temporal? Entra meu lift auricular, meu lift de sobrancelha, associados com mais tratamentos. Então, eu tenho que falar, a sua queixa, tudo bem, eu vou resolver a sua queixa, mas muitas vezes eu não vou tratar no local da queixa. Entendi. Por isso que o conhecimento anatômico é extremamente importante. Então assim, você vê que não é só o externo, né? Exatamente. É muito do interno, né? É muito do que eu penso, muito do que eu vivo. Não tem isso também, né? Tem tudo isso. Meu estilo de vida, o que eu como, não tem isso, né? A gente costuma falar que isso é terreno biológico. Tá. Não tem como eu vir para a harmonização, colocar a minha melhor semente sem preparar o terreno biológico do meu paciente. Eu tenho que entender legal. como esse organismo está funcionando para ele responder ao meu tratamento. Então, a gente vai pensar na questão, o paciente está inflamado, ele bebe água, ele faz reposicionamento, às vezes, que a gente fala de nutracêuticos, tá? Que é como se fosse um alimento da célula que a gente hoje consegue suplementar. Tudo isso é um conjunto. Então, a gente fala muito em estética in out, por exemplo, né? Então, a estética muitas vezes não é de fora, ela vem de dentro para fora. E aí, por isso que o conhecimento anatômico, então, ele é imprescindível, né? Exatamente. Se o paciente, por exemplo, come muito açúcar e eu vou trabalhar com colágeno, eu já tenho uma briga ali. Porque ele vai estar inflamado, né? Vai estar inflamado, eu vou estar com um colágeno caramelizado e se ele não tem, por exemplo, vitamina C, se ele não repõe vitamina C, ele não vai conseguir responder com esse tratamento que a gente fala hoje, que bioestimuladores são padrão ouro, né? Quando eu falo bioestimuladores, eu falo também dos fios. Sim. Os fios de efeito lift são fios sólidos, são fios que promovem esse bioestímulo e está muito ligado nessa resposta que uma paciente vai entender. Eu faço uma analogia, assim, tanto para o paciente como para os alunos. Certo. Quem está lá, eu sou goiana, então vamos chegar num terreno para plantação. O agricultor não chega nesse terreno
sem preparar a terra. Com certeza. Não tem. Então ele vai preparar essa terra. E nós temos que fazer isso também. Eu tenho que entender o terreno que é o meu paciente, preparar ele e muitas vezes acalmar, abaixar essa expectativa, tá? Porque quando eu falo de lift, quando eu falo de reposicionamento de tecidos, quando eu falo de bioestímulo de colágeno, eu tenho um tempo de resposta. E eu tenho também que entender a fase de envelhecimento que essa pessoa tá, não é? Exatamente. Porque a gente tem envelhecimentos intrínseco, extrínseco, eu tenho o cronológico e o biológico. Espera aí, que agora eu confundi minha cabeça tudo. Vamos lá, explica com calma isso aí. A gente tem um envelhecimento natural, que ele ocorre e é fisiológico. Certo. Independente se eu faço algo ou não, ele está acontecendo. É aquilo, o tempo vai chegar para todo mundo. Exatamente. Tá. Mas eu posso piorar essa ação. Eu posso fumar, eu posso não cuidar da minha pele, eu posso não hidratar, eu posso me expor ao sol sem proteção. Entendi. Esse processo vai ser pior, né? Que envelhecer, eu falo que a gente pode fazer com dignidade. Então vamos ter um pouquinho de cuidado com os excessos que a gente vai vendo na vida. Vamos ajudar um pouquinho, né? Exatamente, a gente precisa. E o paciente precisa entender isso. E quem tem que fazer com que o paciente entenda isso é justamente o profissional. O profissional, ele tem que colocar a corresponsabilidade dos tratamentos para o paciente. Tá? Porque eles chegam pensando que a gente tem uma varinha de condão. Que vai resolver tudo, né? E não vai. A gente tem, eu coloco às vezes um turbante, eu falo assim para as meninas, né? As pacientes vêm para gente, eu tô usando um turbante, mas é só para proteção do cabelo, eu ainda não sou a mãe Valéria, não trago a sua pele em apenas 5 dias, não vou fazer mágica. Se pudesse, né, seria fácil, né? Exatamente. Porque então, doutora, é sobre saúde, né? Exatamente. Não é só sobre o exterior, né? Não é só sobre, obviamente que quando você faz uma harmonização, você fica mais bonito, né? Você tem um resultado, mas é sobre saúde. Exatamente. E o que nós vemos hoje em dia, principalmente pós, a gente tem essa parte da pandemia, que o paciente ele quer algo mais natural, mas com a pandemia, com o Covid, com vacinas, a gente também tem um paciente inflamado. Então eu tenho que entender tudo isso. Além da inflamação desse paciente que muitas vezes vem, a gente também tem a parte psicológica do paciente, tem a parte que eu falo que pós-pandemia a gente viu muitas disfunções acontecendo. E nós temos que olhar o paciente num todo. Não dá para ser só um lifting temporal. A gente está lidando com vida, é saúde. Precisa cuidar, né? Exato. E aí, doutora, assim, só o lift funciona ou eu preciso associar? Como que a gente trata? Eu queria ter um único procedimento que resolvesse tudo. Mãe Valéria ainda não está em ação. Então a gente sim precisa associar. Aí entra novamente a parte do conhecimento, tá? O conhecimento anatômico ele é fundamental para isso. Por quê? Às vezes eu vou reposicionar os tecidos, tá? Os tecidos mole que estavam ali pitosados por um remodelamento ósseo que acontece naturalmente, fisiologicamente. Todos nós estamos nesse processo de envelhecimento, mas sabendo que muitas vezes eu vou ter que fazer um preenchimento para voltar a essa estrutura óssea que eu estou perdendo, tá? E é natural. Infelizmente. Então, a associação dos tratamentos é importante. Se eu vou fazer um lift, eu tenho que ver se essa pele está propícia para isso. Porque é muito o que acontece às vezes com o cirurgião plástico. Eles vão lá, fazem os lifts nos pacientes, mas a qualidade da pele não está boa. Então, eu tenho que melhorar a qualidade da pele do meu paciente para entregar o resultado. A associação de tratamentos ela é fundamental. E quando eu falo de associação de tratamentos, eu venho desde a estrutura de pele, tá? Tecidos moles, no caso a gente tem ali os coxinhos gordurosos, e eu vou pensar também nos meus ligamentos verdadeiros, no meu SMAS, e também na remodelação óssea, na estrutura óssea. Então, tem que estudar muito, né? Tem. Tem que estudar, tem que se especializar, né? Tem que ligar correndo no hack, na FACOP, né? Tem que chamar a doutora Valéria lá no Insta. Vamos embora, que a gente já está até com a data do próximo curso. Já estamos com o próximo Cadáver Lab para os alunos. E é incrível fazer no Fresh Frozen, né? Os alunos costumam falar assim, é um divisor de águas. Eu falo, isso não é uma frase clichê, tá? Literalmente é um divisor de águas. A partir do momento que eu falo que eu simulo tudo isso nas peças anatômicas, né? No cadáver. Mas o paciente
quando ele vai botar a mão no paciente, ele se sente mais seguro. Ele vai lembrar de todas as estruturas. Ele vai lembrar, olha, aqui tem uma artéria importante, aqui eu tenho uma anastomose. Aqui não, aqui tá tranquilo, aqui realmente é Sim. o local. Nossa, eu toquei no osso. E ele vai saber distinguir por estrutura. A gente coloca a mãozinha nele lá, sente a estrutura. Quando tá no paciente é muito mais fácil, porque essa estrutura tá ali respondendo a Sim, esse sim. tato. Então eles vão mais segurança. Ah, que E isso faz uma incrível. diferença muito grande no profissional. Então eu falo que literalmente é um divisor de águas. A gente pega esses profissionais antes do Cadáver Lab, pós Depois. Cadáver Lab. E o mais interessante é que quando a gente faz esse treinamento com os alunos, eu sempre, eu não destruo, eu falo, acabou o treinamento, acabou o grupo. Não, os meus grupos são perpétuos. Então eu Entendi. ajudo os Você meus sempre dá o pacientes. suporte, tá ali, É somando, forever. conversando. Ai, que legal, que legal. Doutora, poxa, muito, mas muito obrigado mesmo pela sua Imagina, entrega, né? Por tudo que você faz. Dá pra perceber que você faz isso com muito amor, eu amo o que né? eu Com faço muita de verdade. entrega. E por isso que os resultados aparecem, né? Eu, eu que agradeço o convite e eu espero vocês lá no RAC. Ah, doutora, e como a gente encerra nossos episódios, nosso slogan é: a nossa voz é a odontologia. Qual que é a voz, então, que berra aí dentro da doutora Valéria? Oh my God! E o pior é que essa voz da odontologia tá gritando muito, né? Eu até brinco assim, eu já sou meio dentista, então tô podendo fazer minha boca, mas não. A voz que grita é justamente, nós temos que ser inquietos, tá? Certo, Eu tô na terceira graduação, nossa, mas você não sabe, não. É porque chega num momento que eu falo, poxa, eu tô limitada aqui, eu preciso de mais. entendi. Então, o conhecimento é tudo, né? Perfeito. As pessoas acham que às vezes é muito caro investir no conhecimento, então Ah, não. experimentem a ignorância para ver. Experimente para ver quanto que vai ficar caro, né? Exatamente. Qual que é Então, o a busca custo do da conhecimento. ignorância? Ah, doutora, obrigado. Obrigado por toda a Imagina. sua entrega, né? Por tudo que você passou pra gente. E até o nosso próximo. E quem sabe nós não nos vemos no hack lá. Estamos sempre por lá. Vamos lá. Tamo juntos. Sempre. Obrigada. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.